3, 13 e 14. Alguém pode ler esses dois versículos, por favor? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Quem lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Obrigado. O nome de Deus, qual é? Eu, Yahvé, né? Jeová. Ou eu sou o que sou. O povo estava escravizado lá no Egito. E Deus chama Moisés para ser instrumento em suas mãos para tirar o povo da escravidão. E Moisés diz então para Deus: mas então Deus, quando eu chegar lá, né, diante dos hebreus, dos israelitas, eu disser para eles assim, o Deus dos seus antepassados, isso queria dizer o Deus de Abraão, de Jacó, né, de Isaac e de Jacó, me enviou até vocês. E daí, se eles me perguntarem: mas então, qual é o nome desse Deus que te enviou até nós? O que eu digo, Deus? E Deus diz o seguinte: você fala para eles que o Deus que te enviou é o eu sou o que sou. Parece algo estranho, sou estranho para nós, sou até um pouco prepotente, né? Sou o que sou. Mas é isso o que Deus disse: é isto que você dirá aos israelitas. Você dirá: eu sou, me enviou a vocês. Você dirá então: o eu sou me enviou até vocês. Fazia muitos anos que Deus não se comunicava com o seu povo. E agora Deus estava enviando Moisés para falar com o povo no nome dele, no nome de Deus. Mas Moisés sabia que para dar crédito às palavras dele, como sendo palavras provindas de Deus, e principalmente como ele sendo enviado por Deus, o Deus Criador do universo, o povo precisava saber quem era esse Deus que estava enviando Moisés, porque o povo estava já há muitos anos no Egito, e o Egito tinha uma pluralidade de deuses. Uma nação politeísta. Então eles estavam, quando Abraão passou por Canaã também, ele encontrou lá muitos deuses. A terra de onde Canaã saiu, de Ur dos caldeus, também era era um lugar de muitos deuses. Então Moisés sabia, ele sabe que existem muitos deuses. E em nome de qual Deus que eu estou indo para eles me darem crédito? Então, quando Deus responde quem Ele era com eu sou o que sou, essas palavras têm muitos significados coesos e harmônicos. Então, em primeiro lugar, quer dizer que esse Deus é real, que Ele existe. Porque na concepção do Antigo Oriente, tudo que não tem denominação não existe. Mas tudo que tem uma denominação tem existência. Então ele está dizendo: não, olha, esse Deus existe porque ele está dizendo que ele tem uma denominação. Ele é o que é, eu sou o que sou. Então é um Deus que existe. Só que a expressão eu sou o que sou está ligada à autoexistência de Deus e à eternidade de Deus. Deus é autoexistente, Ele não foi criado. Nós não somos autoexistentes, e Deus é eterno. Nós não somos eternos. E alguém pode perguntar: mas nós não vamos viver eternamente? Os salvos viverão eternamente com Deus, e os ímpios viverão eternamente
sem Deus, longe de Deus. Mas nós não somos eternos porque nós tivemos um início. Nós tivemos um início, nós somos criados. Nós tivemos um início. Não existe em nós, como em Deus, eternidade passada. É até esquisito falar isso, né? Quando você fala passado, você remete a tempo, né? Mas para nós entendermos, não existe para nós uma eternidade passada. Nós tivemos um ponto de existência. Mas Deus não. Ou seja, Deus era, Deus é e Deus será. Isso é muito importante. Desculpa. Sobre o nome de Deus, eu sou o que sou. Isso era muito importante, significado que Deus é, que Deus é e que Deus será. Por quê? Porque, então eu sou o que eu sou, significa que Deus é, que Deus é e será. Então significa que aquele Deus lá no passado é esse Deus agora aqui presente e que será o mesmo Deus no futuro. Aquele Deus que esteve com nossos pais antepassados, Ele está conosco agora. E aquilo que Ele prometeu aos antepassados, Ele vai cumprir agora, e o que Ele prometeu hoje, Ele vai cumprir no futuro. Então isso era muito importante para os judeus. O povo, ouvindo isso, ligaria o Deus de Moisés ao Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E a repetição eu sou, eu sou o que sou, então a repetição eu sou, na mesma frase, sugere a ideia de continuidade ininterrupta e duração ilimitada. Ou seja, Deus é eterno. Deus nunca muda. Deus nunca deixou de olhar para o seu povo, por mais que passaram-se muitos anos que não houve ali alguma profecia, que não houve mais algum contato do povo de Israel com o seu Deus. Deus não tinha perdido o controle. Então o povo precisava ter certeza disso, porque ele esperava um Deus que pudesse lidar com uma multidão de poderosas divindades egípcias. Como eu disse antes, o povo que estava escravizado lá conhecia muito bem os deuses egípcios e um número grande de deuses que os egípcios adoravam. E o povo de Israel, na concepção deles, eles viam aqueles deuses egípcios como deuses poderosos. Por quê? Eu estou escravizado aqui. Eu sou escravo. Eles são o meu dono, o meu patrão. Eles é que decidem a minha vida. Então os deuses deles são poderosos. Então eles tinham essa concepção. Então o que eles esperavam é assim, é um Deus que pudesse lidar com essa situação, um Deus que pudesse lidar com esses deuses poderosos do Egito, um Deus que pudesse concorrer com isso, ou seja, que fosse melhor, maior, mais poderoso do que esses deuses aí do Egito. Então, eu sou o que sou remetia à possibilidade de Deus cumprir o que promete, algo que ligava com sua reputação perante o povo como sendo digno de crédito. Então esse Deus, ele tem que ter possibilidade de cumprir aquilo que ele promete. Não pode ser como nós homens, que nós não cumprimos com nossas palavras muitas vezes, nós falhamos. Não, ele precisa cumprir. Porque o povo pensava, ligava assim com a reputação de Deus. Se ele falar algo que ele não consegue cumprir, não vai cumprir, então eu não vou dar crédito, ele não é digno de crédito. E esse eu sou o que eu sou, mostrava então que Deus, ele cumpre com o que promete, e ele é digno de crédito. Então veja quantas coisas nós já estamos vendo sobre a pessoa de Deus, somente nessa frase, eu sou o que sou. Sobre o que é Deus: eterno, verdadeiro, digno,
justo, cumpre suas promessas. Esse Deus lá de Israel é o mesmo de hoje. É o mesmo sobre nossas vidas. É o mesmo sobre a minha vida e a sua vida. É o mesmo sobre nossa família. É o mesmo sobre nossos filhos, nossos pais, nossos parentes. É o mesmo Deus sobre nossa sociedade. É o mesmo Deus sobre nossa igreja e demais igrejas. É o mesmo Deus. Ele não muda em nada. Continua sendo eterno, justo, digno de crédito. Esse é o nosso Deus. Sendo assim, o Deus que é, o Deus que é e o Deus que será, não significa apenas existir. Na verdade, a palavra ser, né? Eu sou o que sou, remete à existência, né? Ele é autoexistente, eu sou o que sou. Eu sou o que sou por mim mesmo. Então, não remete só ao existir. A palavra ser, no hebraico, não tem somente o significado de existência, mas eu existo e sou ativo. Essa palavra ser, no hebraico, eu existo e sou ativo. Não é assim, eu existo e não sou ativo. E não ajo, não produzo. Não tem produção na minha vida. Não. Esse ser, eu sou, esse verbo no hebraico, eu existo e sou ativo. Deus se expressando em um ser ativo, o Deus que age. Ele só não existe como está em constante movimento. Ele não é um Deus estático. E os deuses do Egito eram estáticos, os deuses dos caldeus eram estáticos, os deuses cananeus eram estáticos. O nosso Deus, ele não é estático. Muitas vezes nós ficamos pequenos diante dos deuses dos incrédulos. Mas na verdade, ao nosso redor, na nossa nação, às vezes nós esquecemos que o nosso Deus, ele não está parado, não está estático. Ele está no controle de tudo. E às vezes nós ficamos pequenos diante desses deuses das pessoas, porque elas agem com certa prepotência, elas agem com certo poder, nos constrangendo. Mas o nosso Deus, ele está em movimento. Esse Deus é um Deus que age. Ele é atividade criativa e pura ação em todos os lugares e em todos os tempos. Charles Gianotti escreveu que eu sou o que sou, significa que Deus se revelará com suas ações ao longo da história. E ele fez isso. E continua fazendo. Ele fez e continua fazendo. Ele não parou. Nós temos a Bíblia, a revelação de Deus e muitas narrativas de ações de Deus. E muitas vezes a gente pensa que tudo que está na Bíblia, todas as ações de Deus, competem a um determinado tempo, mas não. Eram tempos diferentes. Imagina, de Malaquias para a vinda de Jesus, foram aí 400 anos. O povo de Israel ficou muito tempo lá no Egito, eu não lembro quantos anos também. 40 anos também, não foi o tempo no deserto? Na Babilônia foram quantos anos? 70. Então assim, só no Antigo Testamento, de hoje até o início do mundo, os cálculos giram em torno de 6 a 9 mil anos. Eu, pessoalmente, creio um pouquinho mais novo, assim, eu vou mais perto dos 6, assim, mas tem essa tolerância. Nesses 6 mil anos, ou 9 mil anos, Deus sempre esteve ativo. Na época da reforma, Deus teve
ativo, na pós-reforma Deus esteve ativo, pré-reforma Deus esteve ativo. Deus está ativo na igreja brasileira, na igreja no Japão, no país da África, assim por diante. Então isso é maravilhoso. Nós precisamos, no final das contas, confiar na sua palavra, no que está ali. Porque Deus tinha prometido a Israel, a Abraão, uma grande nação. Então Deus não ia deixar eles na mão, Deus ia cumprir. Então muitas vezes nós agimos como agimos por medo. E a gente tem medo que as coisas não sejam como a gente quer, porque a gente não crê na Bíblia, na palavra de Deus. A gente não crê que Ele vai cumprir com aquilo que está lá. Seja de forma A, ou seja de forma B, ou C, Ele vai fazer. E por nós, muitas vezes, não confiarmos no que está escrito lá, que nós somos seres falhos, a gente acaba agindo de forma errada, porque a gente fica com medo, que não vai dar certo como eu gostaria que desse, como eu gostaria que fosse a minha vida. Mas Deus ele vai agir de qualquer forma. Os seus propósitos serão feitos nesse mundo de qualquer forma. Nós precisamos crer nesse Deus que é assim. Esse Deus que diz que eu era, eu sou e eu serei. Eu nunca vou mudar. Não há variação em mim. E nós podemos ver na história que Deus ele nunca muda. Podemos ver nas experiências deixadas para nós, na história da sua igreja, na história do povo de Israel, como que ele é, como que ele age, que ele não vai fazer diferente. Comigo vai ser diferente, comigo vai ser uma exceção. Não. Ele vai seguir o protocolo dele. Ele vai agir em justiça plena e em amor pleno. E misericórdia plena. Deus ele não é mais justiça, menos amor, 10% amor, 3% justiça, 4% misericórdia. Deus é 100% misericórdia, 100% justiça, 100% santo, 100% amor. Ele é 100% tudo. Ele é equilibrado em tudo. Isso é maravilhoso. Eu sou o que sou significa que Deus se revelará em suas ações ao longo da história. E biblicamente, irmãos, nós podemos ver como Deus vai agir ainda no futuro. É só ler os pequenos profetas, os grandes, Apocalipse. Vai mostrar, Deus vai agir assim. E a forma que Ele age dentro dos seus princípios, da sua moralidade, é a mesma sempre. Ele não muda nunca. O que Deus estava querendo dizer ao povo através de Moisés era o seguinte: eu enviei meu servo Moisés a vocês para afirmar que eu estou com vocês, como havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, seus pais, que estaria com os descendentes deles, os quais são vocês. E Deus não tem promessas para a sua igreja no Novo Testamento? A gente vê promessas. Uma delas é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Tem muitas outras promessas e que Deus cumpriu para a sua igreja no passado e que nós somos descendentes na história da igreja de Cristo. Cristo derramou seu sangue por sua igreja, morreu por sua igreja, então Ele irá sempre cumprir. Nós podemos crer nisso. Então, irmãos, esse Deus do povo hebreu é o nosso Deus. É um Deus ativo, um Deus criativo em todo o tempo, em todos os lugares. Por mais que a gente não tenha percepção disso, Ele está continuamente agindo em nossas vidas e ao nosso redor. Podemos não ver e nem perceber, mas Ele está agindo e faz isto com justiça perfeita. Ele olha para o nosso sofrimento, Ele olha para as nossas lágrimas, Ele olha para as nossas motivações. Ele olha para todas as nossas motivações, por detrás de nossas aparentes ações, Ele nos disciplina, Ele
trabalha para nos corrigir, para nos transformar. Ele é um Deus presente e o único impossível de ser enganado. O único, não tem como enganar ele. É impossível. Eu posso representar uma peça teatral aos meus familiares, aos meus colegas lá no trabalho, posso passar certas coisas para eles, mas ao Senhor não tem como. Não tem como eu agir, eu ser um ator para o Senhor Deus. É o único que não tem como ser enganado. E eu sei, irmãos, porque eu também muitas vezes penso assim: Deus não está agindo, Deus não está fazendo nada, Deus esqueceu de mim. Mas não é verdade, Ele sempre está agindo. A gente não pode não perceber. Às vezes ele tem os seus planos, ele tem o seu tempo. Muitas vezes nós ficamos irritados com o Senhor Deus, mas eu queria que fosse agora. Estou cansado disso. Eu quero um emprego agora. Senão, o que vai acontecer de mim? Mas o Senhor Deus, Ele está sempre agindo, Ele nunca deixa de agir. Imagina a situação do povo hebreu lá. Eu não lembro alguém lembra quantos anos que ele estava escravo lá no 430? Irmãos, 430 anos. O povo de Israel já deveria estar, sei lá, desanimado. Mas não era 430 anos de inatividade de Deus. Não era 430 anos que Deus não estava mais se movendo, fazendo nada. Ele estava, de alguma forma, trabalhando. Nós não temos, esses 430 anos, tem alguma coisa na arqueologia, mas não temos escrito aqui na Bíblia nada. Então, quando a gente fala de silêncio, não é silêncio de Deus. Realmente não tinha profecias, realmente não estava mais tendo comunhão do povo com Deus, mas isso não quer dizer que Deus ele sentou na sua cadeira, como aquele vovozinho de barbas brancas, não. E estava lá descansando porque estava muito cansado. Não, ele continua agindo nesses 430 anos. Então nós precisamos confiar assim. E Deus ele sempre está agindo. Quando nós agimos por nossa força, nós vamos fazer errado. Nós vamos causar mais confusão nesse mundo que há. Quando nós não temos paciência em esperar nas respostas de Deus, em Deus abrir as portas, em Deus desatar os nós, em Deus tirar o cadeado das correntes e deixar o caminho livre para nós. Nós precisamos ter domínio próprio. Então, irmãos, os distintivos dos batismos regulares, o que diz na pessoa de Deus? Eu quero repetir algumas palavras aqui, então eu vou ler sobre os distintivos. Há um só Deus que existe. Isso que eles já escreveram aqui é o que eu já falei ali sobre o Deus em Êxodo, né? Há um só Deus que existe, um só Deus, eu sou o que sou, que existe, eu sou o ser, existe, e se manifesta, eu existo e sou ativo eternamente. Então há um só Deus que existe e se manifesta eternamente. Até aqui eu vi tudo isso aqui com vocês, né? Em Êxodo 3:14. Deus é um só, Deus existe, Deus se manifesta, é ativo e Ele é eterno. E daí os discípulos dizem assim, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Estas 3 pessoas são iguais em poder, em atributos e glória, mas executam ofícios distintos, diferentes, né? Porém harmoniosos. Bem no início eu falei que esse Deus, Ele é harmonioso. Por ser o único Deus verdadeiro, é o único que, intrinsecamente, eu falei que Deus é um Deus verdadeiro, porque Ele é o único que não pode ser enganado.
Somente Ele é digno de adoração. Ele é totalmente santo e justo, imortal e invisível. Ele criou o universo ex nihilo, no latim do nada. Ele criou o universo do nada, ou seja, Deus criou a matéria sem matéria pré-existente. Creatio ex nihilo, criação do nada. Não houve nenhum tipo de processo evolutivo na criação do universo. Interessante, eu gostei que os discípulos colocaram isso, que não há nenhum processo evolutivo na criação do universo, porque teve épocas passadas que muitos crentes, inclusive batistas, trouxeram uma teologia um pouco diferente ali da criação de Gênesis, como de eras, para se encaixar em algo que eles pensavam que era científico, que era os processos evolutivos de milhões e milhões de anos. E eu não creio nisso, e graças a Deus que os discípulos têm isso. Então isso não quer dizer que do nada pode surgir a matéria sem causa ou fundamento. Por exemplo, a matéria surgiu, nós surgimos, tudo está aqui surgiu. Mas não surgiu, quando fala do nada, não quer dizer que não houve uma causa, não tem um fundamento. Aqui, do nada quer dizer que não teve matéria para criar matéria. Porque se tivesse uma matéria para criar matéria, de onde teria vindo a primeira matéria? Então, quando fala do nada, se refere a isso, tá? Não veio de matéria, é um processo evolutivo. Não é isso. Quando a gente fala do nada, se refere a isso, porque teve uma causa. Quem foi essa causa da criação do universo? Deus, sua palavra. Então houve uma causa, o Senhor Deus, nós cremos assim. Então os discípulos batistas regulares afirmam a doutrina da Trindade, ou seja, que Deus se manifesta em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e portanto a manifestação em três pessoas não significa que Deus é tripartido, não é isso, pois triunidade significa que as três pessoas são um Deus só, uma só essência. Deus se manifesta em três pessoas dentro da unidade do seu ser. Por isso que eu prefiro a expressão triunidade do que trindade. Não está errado trindade, a gente se acostumou mais com trindade, mas triunidade é mais completo, as três pessoas em um Deus. Também nós somos teístas e não teístas. Essas duas expressões são conceitos ou sistemas de crenças e de filosofias, não são religiões. Então vamos lá. O que é o deísmo? O deísmo defende que Deus criou o universo e que Ele está além do universo. Ou seja, eles creem que Deus é transcendente. Eu também creio assim. Mas eles defendem que Deus não é imanente, ou seja, que Deus não está em todo lugar. Essa crença tem a razão como base para garantir a existência de Deus. E quando a gente critica assim, né? O modernismo, a teologia liberal, essa crença, eles têm a mente como a base. Eu não estou criticando de forma nenhuma a mente, a razão, a lógica, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o Deus deles é a razão, e o nosso Deus não é a razão. A razão é boa, foi Deus quem fez, a gente deve ser racional, como a Bíblia ensina, mas a nossa razão deve ser escrava, ser submissa à razão de Deus, à palavra de Deus. E eles invertem isso. Esse é o problema, o grande problema. Então, essa crença tem a razão como base para garantir a existência de Deus. Qual é a nossa base para garantir a existência de Deus, que Deus criou o universo? A Bíblia. É diferente. E Deus para eles é impessoal, não é um Deus pessoal como para nós, né? Para nós Deus é pessoal, para eles é impessoal, é um Deus desinteressado e um Deus que não se envolve com o mundo, que é a imanência. Nós não, nós temos que Deus é transcendente, é além do mundo, é acima do mundo, do universo, e imanente, ele se envolve, ele é pessoal, ele se envolve com esse mundo. Deus, ele, através do Espírito Santo, não se envolve com a sua vida e com a minha vida. Eu posso orar, conversar com Ele,
temos a revelação dele. Então o deísmo enxerga Deus como um relojoeiro divino, que deu corda no relógio da criação, lá no seu início, mas depois deixa que ele funcione sozinho. Ou seja, eu fiz o mundo, eu criei tudo, agora eu vou me retirar e deixa que o mundo se vire, ele vai vivendo sozinho. É assim que eles creem. O teísmo, nossa crença, defende a existência pessoal de Deus e sua ação providencial no mundo, Deus sustentando o mundo. Nós cremos assim. Nós cremos que Deus é transcendente, superior à criação, ao universo, e também imanente. Apesar de ser superior ao universo, ele é real e atuante no universo. Isso não quer dizer que ele é deste mundo, a ponto de perder sua santidade e glória, como alguns teístas creem. Eles creem numa imanência radical, que Deus é tão imanente que ele perdeu a sua deidade, que ele perdeu a sua divindade e ele se limitou às limitações que o ser humano tem nesse mundo. Não é assim que a gente crê. A gente crê que ele é transcendente e imanente. Deus é perfeitamente transcendente e perfeitamente imanente. Deus age nesse mundo ao mesmo tempo que ele é superior a ele. Também precisamos cuidar com o teísmo aberto. Existe dentro do teísmo um teísmo chamado aberto. O teísmo aberto é um pouquinho parecido com o deísmo, mas tem umas diferenças. O teísmo aberto ele defende que os seres humanos precisam colaborar com Deus para o cumprimento de seus objetivos. Nós precisamos cooperar com Deus porque Deus quer que a gente coopere com Ele para nosso crescimento espiritual. Tá? Tem lá em Filipenses, os irmãos que estavam ontem lá em Muyal ouviram que Filipenses, Deus pede a colaboração do ser humano, mas não porque Deus necessita, é diferente. O teísmo aberto, eles pregam isso porque eles acham que Deus necessita da nossa colaboração. Sem a nossa colaboração, Deus não consegue cumprir os seus propósitos. Não é assim. Nós cremos que Deus pede a nossa colaboração não porque Ele necessita, é porque nós necessitamos trabalhar para Ele. Nós necessitamos ser produtivos para Ele, para o nosso crescimento espiritual. É diferente. Então, eles creem dessa forma. Essa crença defende que Deus não consegue controlar todos os eventos do mundo, mas que Deus nos capacita para respondermos a Ele com uma liberdade genuína, a qual Deus não conhece. Então Deus não conhece o que nós vamos decidir amanhã. Deus não sabe o que eu vou escolher fazer amanhã. Eles pensam dessa forma. Ele não sabe o que iremos escolher, ele não conhece o futuro e nem o desenrolar da história. Então Deus não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui a 5 anos. Para eles é assim. Deus ele não sabe o que vai ser da sua vida ano que vem e da minha vida. Ele não sabe. Ele precisa da nossa ajuda. É assim que eles têm. E só uma observação: Deus também é condescendente, ou seja, Deus se adapta aos seres humanos usando palavras que vamos entender. Não foi assim que Ele fez? Para a gente entender sobre Ele? Através da palavra dEle, em várias línguas do mundo? Então, quando a gente fala que se adapta, vamos tomar cuidado. Senão a gente vai entrar naqueles que creem que Deus, na radicalidade da imanência de Deus. Que Deus, ele se limita às mesmas limitações do ser humano, a ponto de ele perder a sua transcendência. Não é isso, ele se adapta para que a gente possa entendê-lo. Significa descer, ir ou rebaixar-se com descendência, voluntariamente ao nível do outro para ajudá-lo. Jesus fez isso ao se tornar um ser humano, lá em Filipenses capítulo 2, também fez isso ao lavar os pés dos discípulos, para dar um ensinamento para eles. E por fim, os batistas seculares não defendem a teoria da evolução. Os distintivos não conciliam a narrativa bíblica da criação em Gênesis com a teoria da evolução para acomodar o relato bíblico da criação em 6 dias aos milhões de anos que a teoria da evolução defende como um processo de evolução para chegar ao mundo atual. É isso que eu falei.
A evolução diz que o mundo chegou onde chegou através de milhões e milhões de anos, não é verdade? Não é assim que ensinam lá na escola? Infelizmente, alguns cristãos, teólogos do passado, do meio batista mesmo, eles começaram a ensinar, e uns ainda ensinam hoje, tá? Eu não creio dessa forma, só vou falar como eles ensinam, que aqueles 6 dias da criação não foram 24 horas, não foram cada dia de 24 horas, mas cada dia significa dia era, ou seja, cada um daqueles dias pode significar milhões e milhões de anos. Sendo dessa forma, o que acontece? Eu consigo acomodar a Bíblia dentro da evolução. Beleza, está tudo certo entre nós aí. A evolução está provando que o mundo foi criado em milhões e milhões de anos, e a Bíblia também está concordando com eles lá. Porque os dias de Gênesis não são de 24 horas, são eras, que a gente não sabe quantos milhões. Eu não creio assim. Eu creio que cada dia, dos 6 dias lá de Gênesis, cada dia era de 24 horas. Eu creio dessa forma. E os distintivos para os regulares também. Eu creio dessa forma. Então eu só quero ler a última coisa que os distintivos dizem. Muitos cristãos tentam conciliar a teoria da evolução e o ensinamento da Bíblia. Os batistas regulares sempre rejeitaram tanto a teoria da evolução quanto qualquer tentativa de conciliá-la com a Bíblia. Página 11. Então eu termino com mais um estudo aqui para os irmãos aqui, teologia própria. Na próxima vez vamos estudar o próximo, número 4 aí, acho que é sobre, eu não lembro, mas eu vou ler certinho, mas então que os irmãos possam lembrar de quem é esse Deus, que às vezes a gente se esquece, como que Ele é, a pessoa dele em nossas vidas, amém? Amém.